Nós vamos falar agora sobre o funcionamento dos supermercados na pandemia e os 50 anos de existência da APAS, a Associação Paulista de Supermercados. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Rodrigo Marinheiro. Ele é o gerente de Relações Institucionais e Comunicação da Associação Paulista de Supermercados. Seja bem-vindo, Rodrigo, ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer poder falar com vocês numa data tão especial para os supermercados como o aniversário da Associação Paulista. Parabéns, então, para todo o setor. Bom, a avaliação que você faz, então, sobre o setor de supermercados aí durante a pandemia, qual foi? Bom, antes de até falar sobre o setor, né, gostaria de me solidarizar com todos aqueles que foram vitimados de alguma forma pela crise da pandemia, seja através da perda de um ente querido ou mesmo pelos seus postos de trabalho. A gente sabe desse momento delicado que o país atravessa. E nesse sentido, a APAS, ela cumpriu o seu papel, né? A APAS fortaleceu os supermercados, trabalhou com seus protocolos de segurança para que a população ela não fosse desabastecida. Né? Os supermercados são um serviço essencial para a sociedade, reconhecido por lei, desde antes da pandemia, um decreto federal de 2017. Então, é a missão do supermercado abastecer a população de forma segura e sem interrupção. E a APAS, nesse sentido, ela tem a missão de representar e desenvolver o setor supermercadista, criando valor compartilhado para a sociedade. E, neste sentido, nós acreditamos que conseguimos e estamos cumprindo o nosso papel, pois a pandemia ainda não acabou, né? Então, a gente tem trabalhado arduamente nesse sentido todos os dias. Você até comentou sobre essa questão do desemprego, né? Infelizmente, foi algo recorrente no país durante o último ano, mas no setor de supermercados, aumentou a demanda, né? Houve também novas contratações? O setor supermercadista, ele fechou o ano de 2020 com a contratação de 18 mil novos profissionais. E a expectativa para esse ano de 2021 é que sejam contratados mais 12 mil profissionais. Nós estamos falando aí de um universo aqui no estado de São Paulo de 566 mil pessoas trabalhando em supermercados. E nós esperamos, então, que no fim do ano nós tenhamos 578 mil pessoas trabalhando em supermercados. Mas isso não é propriamente derivado da pandemia. Nós tivemos uma crise, né? Sobretudo ali em 2013, 2014, onde nós tivemos um problema ali que não foi um crescimento do setor, nós não contratamos como vínhamos contratando. Então, é uma retomada, na verdade, do setor, né? Com a robustez que sempre teve, com a pujança que lhe é peculiar. Então, nesse sentido, os supermercados eles têm contratado, o que é uma notícia muito boa, porque os supermercados, historicamente, eles são acesso, né, a porta de entrada de muitas pessoas no mercado de trabalho, pelo perfil dos profissionais que compõem o nosso quadro de colaboradores. São pessoas, são jovens que buscam o seu primeiro emprego. Então, isso é ótimo. A gente sabe o quanto é difícil para a pessoa ali na faixa dos seus 20, 30 anos, ou até um pouco antes disso, a partir dos 18, ingressar no mercado de trabalho. Então, a gente tem muito orgulho disso, a gente conseguiu cumprir o nosso papel, bem como nós afastamos também, no momento mais agudo da pandemia, os colaboradores que pertenciam. Rodrigo, nós vamos fazer, vou te interromper só um pouquinho, porque nós voltamos agora com o nosso jornal para a TV Alesp. Estávamos na internet e agora também na TV. Nós conversamos então com o Rodrigo Marinheiro, que representa a APAS, né, a Associação Paulista de Supermercados, que fala para a gente então sobre esse aumento do número de contratações. Você terminava a sua fala aí comentando sobre o afastamento até
dos funcionários que tinham risco, né? Nesse momento de pandemia por conta da Covid-19. Eu gostaria que você continuasse falando isso e sobre esse aumento também de contratações. Obrigada. Ok, Priscila, aproveito para dar boa tarde a todos que nos assistem agora pela TV Alesp. E nós vínhamos falando aqui do setor supermercadista, que no ano de 2020 contratou 18 mil novos profissionais. E a expectativa é para que em 2021 sejam contratados mais 12 mil pessoas. Nós estamos falando aqui no estado de São Paulo do universo de 566 mil pessoas trabalhando no serviço essencial dos supermercados. E nós esperamos que no fim do ano nós tenhamos, então, 678 mil pessoas trabalhando em supermercados. Ou seja, o setor supermercadista, desde o início, no início da pandemia, em março do ano passado, a APAS ela criou um grupo de contingência, um grupo que ajudou o setor supermercadista como um todo, orientou para que os protocolos de segurança fossem instalados. Nós não tínhamos nada do gênero. A APAS foi pioneira, foi vanguardista nesse sentido. O protocolo de segurança este que depois serviu de base para que outros setores pudessem desenvolver seus protocolos. Então, desde o início, nós tínhamos uma pressão muito grande, um medo da escassez de alguns produtos. Nós não podemos esquecer, na verdade, é sempre bom lembrar o medo da escassez de papel higiênico, de sabonete, de álcool em gel, que no início da pandemia, deliberadamente, nós vendemos a preço de custo, nós repassamos o produto apenas à população, né? Então, a APAS, desde o início, tem trabalhado, nós criamos nossos protocolos, nós afastamos o grupo de risco e, como eu disse, no ano passado nós fechamos com 566 mil pessoas trabalhando nos supermercados e neste ano a expectativa é que nós tenhamos 578 mil pessoas. Mas isso não é um crescimento devido à pandemia. Nós não podemos esquecer que 8 anos atrás, 2013, o país entrou numa crise, uma recessão bem perigosa, e isso fez com que o setor tivesse crescimentos menores, assim como todos os demais. Então, na verdade, é uma retomada. A gente entende desta forma, né? O setor retomando a pujança que sempre teve, essa importância, um setor que representa 1,7% do PIB nacional. O setor supermercadista do estado de São Paulo é responsável por 1,7% do PIB nacional. Nossa, uma grande representatividade, né, em relação à economia, então, do país. Algo que você falou e que me remeteu ali ao início realmente da pandemia, como nós escutávamos as notícias dos outros países, a falta de abastecimento de alguns produtos, a falta deles, você citou o papel higiênico, nós vimos, né, fora do Brasil aquela luta, aquela briga por pessoas para ter ali um rolo de papel higiênico, né? Isso trouxe um temor para o Brasil e também aquela saída desenfreada para os supermercados para a compra desses produtos e outros, né? Isso se normalizou rapidamente, as pessoas entenderam que não havia necessidade daquelas compras desenfreadas, aqueles supermercados que ficaram até lotados no momento que não era para ter aglomeração, né? E como os supermercados se adaptaram a receber essas pessoas? Bom, desde o início, a APAS tem pedido para que as pessoas não façam estoque de qualquer produto que seja. E, nesse sentido, a cadeia de abastecimento tem colaborado e tem atuado junto conosco. É muito importante que toda a cadeia funcione em sua plenitude. Então, houve-se um temor, onde, como eu disse anteriormente, a APAS conseguiu cumprir o seu papel. Quando eu digo que a APAS cumpriu o seu papel, a gente pode lembrar também da greve dos caminhoneiros, que também havia um temor. Então, não é a primeira vez, no passado recente, a APAS tem sido muito exigida, os supermercados têm sido muito exigidos e a APAS tem cumprido com o seu papel. O papel da APAS que é representar e desenvolver o setor supermercadista, para que os supermercados consigam cumprir com a sua missão. Quando eu falo uma missão, é porque é uma atividade que é reconhecida como essencial por lei federal de 2017, um decreto federal que diz que o setor supermercadista é essencial para a sociedade, porque existe uma missão, a missão de abastecer a população de forma segura e sem interrupção.
Neste sentido, que a APAS cumpriu com seu papel e tem trabalhado arduamente para que não falte nada nas prateleiras, para que a população, quando necessário, vá ao supermercado e compre o seu item de primeira necessidade. E aí cabe o reforço, a gente sempre pede que só vá ao supermercado se for extremamente necessário e que só vá uma pessoa por família, a não ser aquelas pessoas que não têm com quem deixar um filho pequeno, tem alguma necessidade especial, precisa de ajuda, de acompanhamento. A gente pede até para o poder público, existem decretos municipais que proíbem as pessoas de entrarem acompanhadas no mercado, que se olhe também para essa parcela da população. Mas como o supermercado não é um local de passeio, é uma atividade essencial, a gente pede que só vá, quando necessário, uma pessoa por família e compre o produto de extrema necessidade, aquele item essencial para a sua casa, para o seu ente querido. Nesse período de pandemia, os hábitos dos consumidores mudaram, né? Então, as compras pela internet aumentaram, assim, assustadoramente. Inclusive as compras em supermercados, né? As pessoas passaram, então, a evitar ir ao supermercado e ter as suas compras entregues em casa. Isso trouxe algum impacto nos supermercados ou não? Pelo contrário, aumentou, até ajudou a aumentar as vendas? Olha, as vendas, elas não aumentaram muito por causa disso, tá? Na verdade, a gente precisa entender que o setor supermercadista ele é um setor de autosserviço. É importante ter o conhecimento, né? O autosserviço é a pessoa ir lá, escolher o que quer e pagar. É um setor que existe há mais de 50 anos. A APAS hoje completa 50 anos, mas o setor existe há um pouco mais tempo, né? Então, nós tivemos um crescimento, sim, na demanda online, isso é muito bom. É um setor que se autorregula, ou seja, é um setor que a concorrência se autorregula, não, há uma competitividade, há uma concorrência que faz com que eles queiram melhorar, eles acabam, devido a essa concorrência, diminuindo seus preços para buscar a clientela, e eles acabam trabalhando de forma online para conseguir atender o maior número de pessoas. Mas imaginar que o setor supermercadista possa atender somente por delivery ou por e-commerce, isso é uma falácia, porque é um setor de autosserviço. Nós tivemos problemas em alguns municípios no estado de São Paulo, poucos, é verdade, onde foi decretado que os supermercados funcionassem por delivery, né? Agora, para pensar, a gente está num país de terceiro mundo, onde boa parte da população não tem acesso pleno à internet, muitos sequer têm um cartão de crédito para poder fazer um pedido ou um cartão de débito, e o supermercado, sendo um autosserviço, não tem essa capacidade de fazer a entrega. Nós tivemos problemas em alguns municípios, poucos, que quiseram, durante essa pandemia, fazer com que os supermercados funcionassem apenas por delivery, por e-commerce. Isso não dá. Ajuda. E o setor tem melhorado cada vez mais, avançado cada vez mais no sentido da tecnologia. Mas é um setor de autosserviço. Imagina se uma lei fala para a TV Alesp funcionar como um jornal impresso, da noite para o dia. Não dá. Então, é importante também esse conhecimento por parte do poder público. Rodrigo, vamos falar um pouquinho também da APAS. É uma associação, então, 50 anos já de muito trabalho, mas eu queria que você especificasse um pouco para a gente de que maneira, né? Eu sei que ela dá todo o apoio ali para os supermercados, mas de que maneira o consumidor também é tratado pela associação? Bom, nós temos os nossos comitês, né? Dentro da APAS nós temos comitês de trabalho, nós temos diretorias regionais. A APAS é uma entidade, antes de qualquer coisa, que nós temos nosso conselho de administração, nossa diretoria executiva, nossas diretorias regionais, e nós temos comitês de trabalho, comitê de mercado, comitê de sustentabilidade, onde a gente procura desenvolver o setor, iniciativas para o setor, que nós consigamos atender aí os anseios da população, os anseios do consumidor. E em nossas ações, em nossos projetos, nós sempre queremos aí
criar valor compartilhado para a sociedade. Então, nesse sentido que a gente desenvolve e representa o setor. Hoje, por exemplo, a gente começa aqui em São Paulo uma parceria muito bacana com a Prefeitura, a cidade de São Paulo, uma parceria muito bacana com a Prefeitura, no âmbito do programa Cidade Solidária, onde 102 supermercados da cidade de São Paulo, nesse primeiro momento 102, nessa fase piloto do projeto, vão arrecadar alimentos para o banco de alimentos da Prefeitura, né? Então, a gente sempre procura estar próximo do poder público para criar valor compartilhado para a sociedade. É nesse sentido que nós trabalhamos também na casa tão importante quanto a Alesp e em todas as outras regionais, nas outras cidades onde nós temos representatividade, escritório físico, né? E no âmbito estadual, nós estamos agora com a campanha Doação Super Essencial, onde pessoas físicas, pessoas jurídicas, a empresa, toda a cadeia de abastecimento, que tem um papel muito importante, é um stakeholder muito importante para o setor supermercadista, que todos possam fazer as suas doações, e essas doações, através do Fundo Social de municípios e do governo do estado, da nossa secretária, Célia Parnes, destina exatamente às pessoas que mais precisam, as pessoas que são classificadas aí no critério de elegibilidade como pobreza e extrema pobreza, porque o setor supermercadista ele é essencial para toda a sociedade, inclusive para aqueles que mais precisam. Então, nós temos também um comitê de responsabilidade social muito atuante neste sentido, e quando a gente fala de criar valor compartilhado para a sociedade, é dessa forma. O setor supermercadista ele tem uma característica muito peculiar, é um setor que ele tem uma grande capilaridade, ele está presente em praticamente todos os bairros de todas as cidades. E é um setor muito humano, é um serviço, como eu lhe disse, né, de autosserviço, ele é feito de pessoas para pessoas. Então, há essa preocupação com o entorno, com a comunidade que está em volta, há uma preocupação ali com quem frequenta a nossa loja. Então, a gente tem esse lado humano, esse lado social, que é muito importante, que a gente sempre em nossas ações, enquanto APAS, procuramos desenvolver e mostrar para o associado, seja ele de pequeno, de médio ou de grande porte, qual que seria o melhor caminho da gente conseguir desenvolver o setor, sempre atendendo a população, que é o grande foco das nossas ações. Bom, quero agradecer, então, a participação de Rodrigo Marinheiro, gerente de Relações Institucionais e Comunicação da Associação Paulista de Supermercados. Parabéns também, então, pelo aniversário da associação. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Se cuidem. Fiquem bem. Obrigada. Você também.